Fala galera, Semente na área. Esse aqui não é o canal oficial, é o canal de cortes. Então, siga a gente, dá seu joinha, dá seu like, beleza? É, não... Ô, meu parceiro, em toda essa sua jornada, atendendo toda essa galera, desde classe média, alta, classe baixa, enfim, o que que você acha que o que aparece mais para você, Paulinho, assim, de diagnósticos? Hoje em dia, Qual que é o perfil que aparece mais para você? Que a galera tem mais problemas? perfeita pergunta. Disparadamente, as crises ansiosas, elas são as participações mais intensas hoje no consultório. Seguida logo depois de depressão, depois alguns casos pontuais, assim, de um quadro de bipolaridade, como a gente chamaria, mas de fato a ansiedade, ela atinge de uma forma muito avassaladora hoje. Eu poderia dizer que o perfil de saúde mental hoje brasileiro é de uma nação ansiosa. Eu chamaria assim. E essa ansiedade tem uma idade certa para começar, ô Paulinho? Não, não. A ansiedade ela pode estar sendo derivada de diversos fatores, desde o fator genético Hum. até situações do meio ambiente. Hoje a gente recebe e atende crianças na sua primeira infância com um quadro ansioso, muitas vezes voltado para uma alimentação absolutamente inadequada. Uma criança que hoje é alimentada, sai do peito da mãe e começa a ser alimentada tão simplesmente através de açúcares refinados, através de conservantes nos alimentos, através de achocolatados, né, com um alto nível de cafeína, de conservante, de Hum. açúcar refinado, de uma quantidade absurda de lactose, que é uma substância inflamatória. Então, a gente começa a perceber que o cérebro daquela criança entra em estado de sofrimento porque a qualidade do alimento é baixa, e o alimento é o combustível do cérebro. Se o combustível do cérebro está comprometido e a qualidade é baixa, a atividade elétrica gerada será baixa também. Então a gente começa a ver que a ansiedade ela atinge o que eu chamo de ciclo da vida. Ela começa a atingir pessoas que estão na sua primeira infância, passa pela vida adulta, atinge idosos, e os motivos podem ser diversos. A variável da questão alimentar, ela tem sido pouco discutida, mas eu gosto muito de bater nessa tecla, porque pensar na neurobiologia acaba trazendo esse resultado de uma forma muito prática, né? Porque imagine, você começar a entender que a partir do que você come pode comprometer completamente a atividade do seu cérebro, e o seu cérebro trabalha com energia elétrica o tempo inteiro. Então, o que você come é o combustível para a explosão elétrica cerebral. Então, se você consome combustível de baixa qualidade, a atividade elétrica matematicamente será Vai de ser baixa baixa qualidade também. qualidade. Meu, Aline, é muito louco isso que você falou, que eu não sabia, cara, disso do lance da alimentação, que influenciava. Pois é, a maioria das pessoas não sabe nem que o cérebro gera energia elétrica, né? Então, assim, é o processo mais refinado que existe, né? Para pensar que uma inteligência superior conseguiu programar na nossa origem aquilo que nós somos, um órgão dentro de nós que é capaz de, através do que a gente come, gerar explosões elétricas, e essas explosões elétricas estão guardadas através de códigos que tem a ver com a potência e com a velocidade que essa corrente passa, e esse código determina todo o nosso comportamento. A grosso modo, a atividade elétrica cerebral irritada, agitada demais, fora dos padrões esperados, em termos de velocidade acima da média, ela simplesmente vai deflagrar um comportamento ansioso de diversas maneiras. As crianças, por exemplo, começam o comportamento ansioso através de medos que ela não sabe nem explicar do que é, Hum. entende? Então, o padrão de medo, de fobia, é um filho da ansiedade. Nas crianças, isso aparece de uma forma muito clássica, assim, muito comum. Ô, Aline, mas você acha que tipo, dependendo do alimento que você come, não gera uma dependência no cérebro? E cria outras coisas dentro da psicologia? Acredito que sim, acredito que sim. Existem alimentos que têm uma adesão
em termos de prazer, o que a gente chamaria de benefícios imediatos, muito forte, né? O café, por exemplo, é um deles, assim, você tem um benefício imediato de um up, e logo depois o uso exacerbado pode gerar muitas consequências. Uma delas é a insônia, outra é estados de irritabilidade, e aí outras pessoas nascem com propensão à questão da adesão com massas e glúten, por exemplo, que é um alimento altamente inflamatório, e algumas pesquisas têm sugerido, inclusive, que o glúten, né, que é a farinha de trigo, né, alimentos com farinha de trigo, bolo, bolacha, pão, macarrão, são alimentos que estimulam outros tipos de compulsão. Intuitivamente, eu, na minha prática psicológica, sugeria, né, através do suporte de profissionais de nutrição, né, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, então o suporte da nutricionista é considerado importantíssimo nessa altura, e aí, em parceria, a dieta restritiva começa a trazer muito resultado. Por exemplo, se você vai tratar um paciente que quer parar de beber e ele também suspende o uso de farinha de trigo, a capacidade de suportar a vida sem consumir álcool fica muito mais fácil, porque o glúten estimula outros tipos de compulsão. Olha que situação delicada. Caraca, É, louco isso, hein? É pois uma é, coisa que eu acho que ninguém sabe, meu. A maioria ninguém sabe disso, do lance dos pois é, alimentos. daí meu compromisso, né, de fazer uma jornada pelo Brasil, tentando falar um pouco mais disso, levar a importância da educação nutricional. Hoje em dia não se faz prática de saúde mental sem você passar no consultório da nutricionista, né? Então, assim, hoje o suporte das nutricionistas que trabalham com a gente é considerado fundamental para o sucesso do trabalho. A gente começou a perceber isso, Semente, da seguinte forma: muitas vezes se fazia todo o protocolo adequado, eletroestimulando o cérebro, enfim, o paciente a princípio tinha uma resposta muito boa. Com menos de um mês ele estava de volta ao consultório se queixando, dizendo que os sintomas tinham voltado completamente. E a gente começa a perceber que existe um tripé do bem-estar da saúde, né? Esse tripé tem a ver com sono de qualidade, alimentação de qualidade e atividade física. Então a gente começou a pensar em estratégias que poderiam controlar isso do paciente que está comprometido, porque de algum modo, às vezes, o paciente está tão comprometido que ele não consegue assumir esse compromisso Sim. consigo mesmo. Então o cara diz que vai para casa e que vai fazer uma caminhada ao menos, não consegue, que vai parar de comer certas coisas, não consegue, assalta a geladeira no meio da noite e acaba comendo compulsivamente o que vai atrapalhar altamente o tratamento. Então vira uma bola de neve, um ciclo vicioso esse processo. Então quando você tem um suporte, né, principalmente na prática clínica, de conseguir controlar de algum modo o que o paciente está ingerindo, ainda que a princípio seja só ao longo do dia, porque muitas vezes a gente tem esse tipo de tratamento, o paciente chega de manhã na clínica e só vai embora no final da tarde. Então a gente tem um certo controle ao longo do dia do que é que ele está comendo. A atividade física é realizada também num ambiente sob controle. E muitas vezes essa a atividade física é passiva, onde ele fica recebendo estímulos elétricos que contraem o músculo, mesmo ele deitado ali na maca, deitado em uma cadeira reclinável confortavelmente, e os aparelhos começam a fazer esse estímulo. Então a gente começa a despertar um novo olhar do corpo e do cérebro para atitudes mais saudáveis, e isso vai trazendo resultados assim considerados muito bons.